Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece, meu nome é Gustavo e nesse canal nós vamos falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro. E hoje, Sul-Americana e Libertadores, mais uma vez temos apenas 3 joguinhos para falar. E cara, os 3 jogos brasileiros eles fizeram vergonha, né? Perderam. E eu vou começar falando do Flusão. Cara, como hoje nós só temos apenas 3 jogos, me permitam desabafar um pouco sobre esse jogo e comentar também. Vamos lá, Fluminense e San José. O Fluminense foi jogar na casa do San José, na altitude, e o Fluminense vai com o time reserva. Bom, o que eu posso falar desse jogo? O Fluminense perde pro San José, tá? O jogo foi bem feio, se você não assistiu, você não perdeu muita coisa, o jogo foi bem feio mesmo, o Fluminense entrou sem vontade de vencer e eu quero comentar algumas coisas. Primeiro, o Fluminense vai com o time reserva para jogar na altitude, e é o time tão reserva que nem o Renato Gaúcho viajou. Renato Gaúcho não viajou, o Fluminense faz uma partida meio podre e não ganha. Cara, eu tenho que dizer aqui, como é que você tem um treinador que não viaja para o jogo? O time vai sem o treinador, vai com auxiliar. Por quê? Porque sim. Aí saiu uma nota do Renato Gaúcho falando que ele tinha um problema de saúde, de uma cirurgia, sei lá, que ele fez em 2020. Que aí por isso a recomendação médica é que ele não viajasse. Só que ano passado, com o Grêmio, ele viajou pra altitude. Inclusive, acho que, se eu não me engano, foi o mesmo estádio que foi o jogo de hoje. Então, assim, aí dessa vez ele decidiu que não ia viajar e botou o time reserva. O que eu quero dizer é o seguinte: a Sul-Americana é um campeonato mais fraco, né? A gente costuma chamar a Sul-Americana de Série B das Américas, né? A Série A seria a Libertadores. Mas a Sul-Americana é um título internacional, ali, um título sul-americano que o Fluminense não tem. Eu acho o seguinte: se você não tem o título, você tem que querer ganhar o título. Ah, mas o título é ruim. Mano, o Fluminense não tem o título, então você vai querer ganhar o título. Enfim, vou falando um pouco do jogo. Assim, não tem tanto pra falar do jogo, tá? O Fluminense foi com o time reserva, e o time reserva do Fluminense, ele demonstrou que não tem muita qualidade técnica. Renato Augusto voltou a jogar aí, não apresentou muita coisa. Renato Augusto, mesmo desde que chegou ao Fluminense, não apresenta muita coisa. E é isso, o Fluminense perde na altitude, perde apresentando um futebol feio, sem o Renato no banco de reserva, sem o Renato na beira do campo, e seguimos isso daí. O Fluminense pode tentar complicar uma classificação que seria muito fácil num grupo que não é difícil, mas o Fluminense não foi o único que perdeu, e não foi o único que fez vergonha nessa quinta-feira. Vamos falar do próximo jogo aqui, também de Sul-Americana. Vamos lá, o próximo jogo que nós temos para falar é Galo, Atlético Mineiro e Deportes Iquique. Jogo fora de casa, Deportes Iquique, no caso, na casa do Deportes Iquique, Galo perde pro Deportes Iquique. Como é que eu posso falar desse jogo assim? O Galo, ele no primeiro tempo até que jogou bem. O Deportes Iquique é um time fraco. O Galo tem time para ganhar o Deportes Iquique, certo? Então, Galo abre o placar aos 10 minutos de jogo e você pensa, você que é torcedor do Galo, ou você que até mesmo que não é torcedor do Galo e estava assistindo, pensa, jogo fácil, né? Vitória fácil pro Galo. Aí é que você se engana. Aos 34 minutos, o Deportes Iquique empata e o primeiro tempo termina 1-1. Até aí, você pode dizer, não, o Galo vai vir no segundo tempo, vai fazer um gol ou 2 e vai levar o jogo. Vamos com calma. Começa o segundo tempo, aos 48 minutos teve um lance de possível pênalti pro Galo que o juiz olhou, não deu, seguiu o jogo. E aos 52, gol do Deportes Iquique. Deportes Iquique vira o jogo. 10 minutos depois, mais ou menos aos 60 minutos, Deportes Iquique faz mais um gol. E complica muito, muito mesmo a vida do Galo para buscar esse placar. O Galo, só aos 70 e pouco, 76 minutos, que vai conseguir diminuir essa desvantagem. O jogo vai para 3-2 e esse é o placar final da partida. Galo que perde aí pro Deportes Iquique. Assim, é uma vergonha atrás de outra que os times brasileiros vêm acumulando, né? Primeiro veio o Vasco, que perdeu 4-1 pro time venezuelano, se eu não me engano.
Bahia perdeu 3-1, aí o Fluminense perdeu agora pro São José, não foi nenhuma goleada, mas perdeu 1-0 pro São José. Com time reserva? Sim. Sem treinador na altitude? Sim. Mas ainda assim, perder pro São José não é algo que você pode normalizar, pelo amor de Deus. Galo perde pro Deportes Iquique. E aí vamos acumulando vergonha, né? O próximo jogo que nós temos para falar não é mais Sul-Americana, agora vamos para a Libertadores e o único jogo de time brasileiro que tivemos na Libertadores nessa quinta-feira. Para fechar aí a rodada da Libertadores Sul-Americana, último jogo, Inter e Atlético Nacional. Também fora de casa, o Inter perde para o Atlético Nacional. Atlético Nacional e Inter, quem abre o placar do jogo é o Atlético Nacional no primeiro tempo. E o problema desse jogo aí é o seguinte: o Inter, ele perde. O Inter, se você por um acaso não lembra, o Inter ele jogou em casa com o Atlético Nacional e goleou o Atlético Nacional. Na casa do Atlético Nacional ganha do Inter. O Atlético Nacional abre o placar e o Inter ainda teve um jogador machucado. Se eu não me engano, foi o Ener Valencia, que acabou sentindo ali nos 30 e poucos minutos de jogo. Saiu, não sei a gravidade da lesão, não sei o que foi, mas saiu de campo. Primeiro tempo termina 1-0 para o Atlético Nacional. No segundo tempo, o Atlético Nacional ele consegue ampliar a vantagem. E o Inter só vai vir a empatar lá para os 60 e poucos minutos. A empatar não, a diminuir, perdão. Ele vai fazer o primeiro gol, né? Já estava 2-0. Então, o Inter vai lá e consegue fazer o primeiro gol aos 70 e poucos minutos. Antes disso, já teve uma chance do Inter, que ele perdeu, e uma entregada aos 62, que o Atlético Nacional só não fez o terceiro gol por incompetência mesmo. Porque o cara entregou e saiu de cara com o goleiro e cortou muito para a esquerda e foi... quase saiu com a bola e chutou meio sem ângulo e não foi gol. Bom, o Atlético Nacional, nesse momento a Inter faz o gol 77. Esse gol 77 foi um gol de pênalti. Inter ali diminuiu. E o Atlético Nacional, para fechar, para acabar de vez com o jogo, aos 92 minutos, já nos acréscimos, sem chance nenhuma do Inter reagir, faz o terceiro e fecha o jogo. Então podemos dizer aí que foi uma vergonha geral dos times brasileiros. Nessa quinta-feira, ninguém ganhou, todos perderam. E é isso, rapaziada. Vou fechando por aqui. Libertadores Sul-Americana. Agora voltaremos só com o Brasileirão. E é isso, vexame atrás de vexame. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Like aí pra me ajudar, não é o like pelos jogos que aconteceram, porque se for pelos jogos vai ficar complicado. E é isso, rapaziada. Até os próximos jogos, até o próximo vídeo e eu fui.